Quão sozinhos estamos na nossa galáxia? Grilos. Sim, estamos quase sozinhos aqui. Mas será que existem outras civilizações à espreita em algum lugar lá fora, nas profundezas da Via Láctea? Elas poderiam ter más intenções e ser uma ameaça para nós? Como se precisássemos de mais ameaças. Bom, ei, vamos nos divertir um pouco com isso. Alguns teóricos revisaram a história humana e as ações passadas uma contra a outra. Não tem prêmios de Miss Simpatia lá. E, supondo que fosse de alguma forma como nós, usaram isso para calcular a probabilidade de invasores espaciais. Eles determinaram que poderia haver 4 civilizações malignas em nossa galáxia. As 4 podem estar ansiosas por dominação intergaláctica, ou talvez apenas por uma boa partida de dominó. Elas podem ser altamente avançadas em tecnologia, ou podem ter acabado de inventar uma versão maligna dos consoles de games. Para entender o quão avançadas essas culturas podem ser e o que esperar, há uma maneira de definir seus níveis de ameaça. Um método chamado Escala de Kardashev analisa as possíveis habilidades das nações intergalácticas. Com 3 níveis diferentes, essa escala analisa a quantidade de energia que uma civilização poderia tirar de sua estrela, indicando seu nível de tecnologia. Isso inclui apenas aquelas que alcançaram a comunicação interestelar. Portanto, quaisquer outros seres que usem, digamos, pombos espaciais serão, é claro, excluídos. O tipo 1 mostra que elas podem aproveitar a energia do Sol, mas apenas do que é recebido dentro de seu próprio planeta, como painéis de energia solar. O tipo 2 é onde elas podem usar a energia diretamente do Sol, como através de uma esfera de Dyson. É usada para aproveitar toda a energia do Sol, tendo sido construída inteiramente em torno dele. E por fim, o tipo 3, onde a civilização pode usar todos os elementos fornecidos pela galáxia, com o poder não apenas de aproveitar a energia das estrelas, mas também dos buracos negros, até mesmo do buraco negro supermassivo central. Esses níveis são importantes para avaliar como as civilizações avançadas podem estar por aí. Estima-se que a Via Láctea tenha cerca de 13,6 bilhões de anos. Os humanos modernos só existem nos últimos 200 mil anos, e estamos apenas no tipo 1. É assustador imaginar o tempo que outros seres tiveram para se desenvolver. Somos considerados um pouco tardios em comparação. A Terra está, digamos, atrasada para a festa, porque estamos localizados nos braços externos da galáxia. Matemáticos acreditam que sistemas estelares mais centrais tiveram mais tempo para progredir. Com isso em mente, quão comuns seriam outros seres inteligentes na galáxia? Com todos os eventos com potencial para terminar a vida a que a Terra sobreviveu, é um milagre ter um planeta como o nosso e sermos únicos, ou não? Há 100 trilhões de estrelas em nossa galáxia, e existem até 200 bilhões de planetas, com cerca de 300 mil exoplanetas capazes de sustentar o tipo de vida que conhecemos. Desses planetas habitáveis, como poderíamos dizer que tem outros seres ansiosos para nos enviar um e-mail? Ninguém teve tempo de contar individualmente, é claro. A equação de Drake pode nos dar alguns números aproximados se tomarmos as médias de alguns fatores-chave. Ela detalha os critérios de quantos planetas com vida seriam inteligentes o suficiente para fazer comunicação. Os números são enormes, considerando quantas estrelas podem ter planetas. E a partir daí, nós destilamos ainda mais para aqueles dentro da zona habitável do Sistema Solar. Esta zona é chamada de Zona Cachinhos Dourados, pois não está muito longe do Sol e nem muito perto dele. Está no lugar certo. Reduzimos ainda mais os números calculando qual desses planetas habitáveis será capaz de sustentar a vida. E desses lugares aleatórios, a equação assume a probabilidade de quantos desses planetas teriam seres inteligentes e se eles seriam inteligentes o suficiente para se comunicar. Os critérios são complicados e, portanto, não é uma equação fácil de explicar. Mas, de acordo com sua estimativa, pode haver até 100 milhões de planetas com civilizações inteligentes. Mas, assim como na história ou nas dificuldades da Terra, essas civilizações também podem ter seus desafios. Eventos que exterminam o mundo devem ser adicionados na equação, como asteroides, explosões solares, supervulcões e supernovas. Eles também podem se destruir através da tecnologia, como dominação da inteligência artificial ou nanotecnologia, ou afetando seus próprios ecossistemas e ficando sem recursos, ou apenas agindo estupidamente. Se considerarmos isso na equação, as civilizações vivas restantes podem ser de cerca de 15 mil. Mas o que poderiam querer dos humanos? Temos uma abundância de materiais raros na Terra que podem ser valiosos, prontos para serem colhidos e facilmente coletados, além de uma grande quantidade de água que poderiam sugar. O hidrogênio é um elemento necessário para combustível de foguetes.
Embora essas coisas não sejam exatamente raras na galáxia e possam ser colhidas mais facilmente de outros sistemas solares ou asteroides mais próximos, nossa tecnologia pode ser intrigante para eles. Nossa gama de inovações na Terra, inventadas enquanto isoladas em países separados, ajudou a fornecer diferentes caminhos tecnológicos ao redor do mundo. Outras civilizações poderiam ter seguido um caminho completamente diferente. E não sabemos a importância de muitas coisas que temos na Terra, como o karaokê. O mesmo vale para as ciências aplicadas, onde elas podem ter evoluído em atmosferas diferentes com elementos diversos. A ciência deles seria afetada principalmente por isso, e a nossa lhes forneceria mais conhecimento. Depois há uma das coisas mais raras da galáxia, que a Terra pode sustentar a vida. Isso seria muito útil para um viajante intergaláctico, em vez de passar pelo longo processo de terraformar um planeta inabitável. Por que não tomá-la? Com um posto avançado aconchegante, seria um lindo destino de férias quando eles precisassem de algum tempo longe de conquistar outras civilizações. Felizmente, eles não estariam interessados em nos comer, ou provavelmente não teriam um apetite por nada na Terra. Eles precisariam ter uma bioquímica semelhante e as mesmas enzimas para processar as moléculas a partir das quais fomos construídos. Ufa! Mas a coisa mais provável que eles gostariam é de remover qualquer competição. A maior ameaça para eles é qualquer coisa que ofereça um desafio à sua dominação. Mas antes de você ficar muito assustado com essas civilizações malignas, isso foi baseado no comportamento humano. É possível que qualquer ser lá fora possa não ter muitas de nossas emoções humanas. Por exemplo, sua capacidade de raiva pode ser limitada, ou eles podem ter evoluído sem ela. Eles podem vir de um mundo com uma história tão diferente da nossa que poderiam confiar demais, fazendo com que a gente vire a civilização maligna. Mas, novamente, eles também podem não ter empatia e outros traços positivos que temos. Bom, vamos torcer para que eles só tenham nossos traços agradáveis. Felizmente, há uma grande coisa que nos separa de todo o resto. A galáxia é enorme e leva muito tempo para se ir a qualquer lugar, até mesmo aos nossos sistemas solares mais próximos. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar. Alguns deles estão flutuando livremente, são chamados de planetas interestelares, e se movem pelo centro galáctico. Outros orbitam sua estrela hospedeira, ou duas. Astrônomos descobriram exoplanetas pela primeira vez na década de 1990. Desde então, encontraram milhares deles. E agora você também pode observá-los. Alerta de spoiler, alguns são bem bizarros. Outros se assemelham ao nosso planeta natal e provavelmente poderiam suportar a vida. O mais próximo da Terra é Próxima Centauri b. Fica a apenas 4,2 anos-luz da Terra e, recentemente, os astrônomos descobriram que pode se assemelhar ao nosso mundinho ainda mais do que se pensava anteriormente. Ele é apenas 17% mais massivo e orbita uma estrela mais fraca e de menos massa que o Sol. O Próxima Centauri b está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que existem chances de que a água líquida e a vida possam existir ali. Parece que o exoplaneta tem rotação sincronizada com sua estrela-mãe. Isso significa que um de seus lados está de frente para a estrela o tempo todo e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera. Ele está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação dela pode estar afastando o ar dele. Se este for o caso, é improvável que Próxima Centauri b tenha água líquida em sua superfície. Gliese 832c está a 16 anos-luz da Terra. No esquema cósmico das coisas, está a poucos passos de distância. Esse exoplaneta é 5 vezes mais massivo do que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como essa estrela é uma anã vermelha muito mais fria e escura do que o Sol, Gliese 832c recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se é semelhante a ele. Provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa, que acaba criando um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que pode liberar de volta ao espaço. Isso significa que Gliese 832c é mais propenso a se assemelhar ao escaldante Vênus do que a nossa relativamente fria Terra. Outro semelhante ao nosso é o TOI 700d, localizado a 100 anos-luz de distância de nós, na constelação de Dorado. Ele orbita uma estrela anã pequena e bastante fria, que representa cerca de 40% da massa e do tamanho do Sol. Sua temperatura superficial é metade da solar.
O planeta mais externo, o próprio TOI 700D, é quase do tamanho da Terra. Também fica na zona habitável de sua estrela-mãe, mas não é atingido por nenhuma erupção dela. Isso aumenta as chances de o exoplaneta ser habitável, e significa que pode potencialmente desenvolver e manter a vida. Os cientistas não sabem ao certo as condições exatas na superfície dele, mas uma das simulações computacionais que criaram mostra um planeta coberto de um oceano com uma atmosfera muito densa, dominada por dióxido de carbono. Os astrônomos pensam que uma atmosfera semelhante cercou Marte quando este era jovem. Mas outro modelo 3D mostra a TOI 700D como um mundo sem nuvens. É assim que nossa Terra provavelmente se pareceria se não estivesse coberta de oceanos. Os ventos ali se afastam do lado noturno do planeta e se encontram na região que está virada diretamente para a estrela. Há um exoplaneta que se destaca entre os demais devido à sua incrível cor magenta. Você pode encontrá-lo na constelação de Virgem. Ele se chama Gliese 504b, e a distância para sua estrela-mãe é 9 vezes a existência entre o Sol e Júpiter. Sua formação é relativamente recente, ainda está brilhando de calor. É por isso que sua superfície parece rosada. A apenas 20 anos-luz do Sol, que não é uma distância tão grande quando falamos de espaço, um planeta interestelar bizarro está vagando pela nossa galáxia, a Via Láctea. Mas, mesmo que não orbite nenhuma estrela, ainda tem um campo magnético incrivelmente poderoso, 4 milhões de vezes mais forte que o da Terra. O exoplaneta também produz auroras incríveis. Quando foi descoberto, em 2016, os astrônomos tinham quase certeza de que haviam detectado uma anã marrom, que é um objeto grande demais para ser um planeta e pequeno demais para ser uma estrela. No entanto, mais tarde, eles obtiveram provas de que o objeto espacial não era grande o suficiente para ser uma anã marrom. O planeta com certeza é um gigante entre seus pares. É 1,2 vezes mais largo que o maior do Sistema Solar, Júpiter, e mais de 12 vezes mais pesado. Os astrônomos acreditam que o campo magnético excepcionalmente forte ajuda o planeta a produzir as auroras. Mas o mais curioso é que elas são geradas de uma maneira diferente das que existem na Terra. Pode ser porque a Lua do exoplaneta o ajude a criar esses shows de luzes. Se você viajasse 20 mil anos-luz para longe daqui, chegaria perto de uma anã vermelha na constelação de Sagitário. Essas estrelas são muito legais e pequenas. Muito longe dela, que é muito fria, há um planeta. A distância entre ele e sua estrela hospedeira é tão grande que recebe muito pouco calor, sendo um dos mais frios já detectados. A temperatura média em sua superfície é inferior a menos 218 graus. É por isso que ele está coberto por uma espessa camada de gelo. Se você pisasse em sua superfície, não veria nada além de geleiras, planícies e montanhas de gelo. E ainda assim, os astrônomos afirmam que a vida pode existir profundamente abaixo da superfície congelada. Tudo porque é provável que o núcleo gere calor suficiente para derreter parte de seu gelo interno. Nesse caso, pode haver um enorme oceano subsuperficial, talvez até repleto de formas de vida bizarras. Um dos exoplanetas mais antigos que conhecemos é o PSR B1620-26b, com cerca de 12,7 bilhões de anos. É quase 3 vezes mais antigo que a Terra, que surgiu há 4,5 bilhões de anos. Isso também significa que o planeta Gênesis se formou apenas cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. O centro da Via Láctea é uma história de intensa radiação, gravidade e mistério. Um lugar onde as forças da natureza são empurradas até seus limites. Mas e se nosso próprio planeta se encontrasse neste teatro cósmico? O que aconteceria se a Terra fosse localizada ali e de alguma forma conseguisse sobreviver? Vamos começar esta viagem ao coração da nossa galáxia e descobrir. Imagine o seguinte, você está flutuando no espaço cercado por bilhões e bilhões de estrelas. De repente, vê uma massa de gás e poeira brilhante e rodopiante à distância. Isso, meu amigo, é a galáxia Via Láctea, nossa casa da vasta extensão do universo. Estima-se que a Via Láctea contenha mais de 100 bilhões de estrelas e cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Em outras palavras, se você estivesse viajando à velocidade da luz, levaria 100 mil anos para atravessar a Via Láctea de uma ponta a outra. Alguns trilhões de quilômetros. E não é apenas uma coleção estática de estrelas e gás, é um sistema dinâmico e evolutivo. De fato, a Via Láctea está correndo atualmente pelo espaço a uma velocidade de cerca de 2 milhões de quilômetros por hora.
Uma das coisas mais fascinantes sobre nossa galáxia é sua forma. A Via Láctea é uma espiral, o que significa que se parece com um disco, com uma protuberância central e braços em espiral. Seus braços espiral são as áreas onde nascem novas estrelas. É onde se concentra a maioria das estrelas, gás e poeira. E é aqui que se encontra o Sistema Solar. Nosso sistema é como uma pequena mancha na grande tapeçaria cósmica da Via Láctea. Fica a cerca de 26 mil anos-luz do centro da galáxia. Uma distância bastante longa, não é? O Sistema Solar também está se movendo através da Via Láctea enquanto orbita ao redor do centro galáctico. Leva cerca de 230 milhões de anos para que nosso sistema faça uma órbita completa ao redor da galáxia. Imagine só, desde a era dos dinossauros, nós viajamos apenas um quarto deste caminho. A posição do Sistema Solar na galáxia afeta a nossa vida de muitas maneiras. Por exemplo, coisas como a quantidade de radiação e raios cósmicos a que estamos expostos e até mesmo a probabilidade de impactos de asteroides e assim por diante. Além disso, graças à nossa localização, podemos desfrutar de algumas vistas incríveis do universo ao nosso redor. Do nosso ponto de vista na Via Láctea, somos capazes de ver outras galáxias, nebulosas e aglomerados de estrelas em detalhes de tirar o fôlego. Também fazemos parte de um bairro bonito, com muitas outras estrelas e planetas próximos. Portanto, somos companheiros sortudos. Mas o que aconteceria se não tivéssemos tanta sorte? E se a Terra estivesse localizada no centro da Via Láctea? Esse é o lar de uma região do espaço chamada Bojo Central, que está repleta de estrelas. É como uma bola de discoteca, mas ao invés de espelhos brilhantes, ela está coberta de estrelas. Só que esta bola de discoteca é realmente enorme, com cerca de 10 mil anos-luz de diâmetro. O centro da Via Láctea é também o lar de alguns ambientes extremos que fariam até mesmo o astronauta mais corajoso tremer. Partículas de alta energia e campos magnéticos intensos podem causar estragos na eletrônica e nas naves espaciais. Campos intensos de radiação podem fritar qualquer coisa em seu caminho. Portanto, não é exatamente um lugar amigável para a vida como a conhecemos. Então, se a Terra estivesse localizada em algum lugar mais próximo do centro da galáxia, seria um lugar muito diferente. Vamos dar uma olhada em alguns dos efeitos potenciais. Antes de mais nada, a radiação. Como mencionamos anteriormente, o centro da Via Láctea é uma das regiões mais densas de radiação da galáxia. Isso tornaria a vida na Terra muito desafiadora, se não impossível. Claro, temos o campo magnético da Terra. É como um escudo gigante que nos protege da radiação nociva do espaço sideral. Mas poderia nos proteger se estivéssemos localizados no centro da Via Láctea? Infelizmente, a resposta é não. É como tentar usar um pequeno guarda-chuva para se proteger de uma grande tempestade. Então, seria uma vitória fácil para a galáxia. Mas nem tudo é tristeza e desgraça. Há alguns organismos corajosos que são capazes de se adaptar a altos níveis de radiação. Vimos que a vida na Terra evoluiu para sobreviver em qualquer lugar, desde as profundezas do oceano até os polos gelados do planeta. Portanto, imaginemos o que aconteceria se, de alguma forma, evoluíssemos para sobreviver nessas árduas condições. Como, por exemplo, imagine os humanos com pele dura e escamosa que os protege da radiação e plantas com estruturas únicas que lhes permitem prosperar neste ambiente brilhante. Nesse caso, a radiação ainda poderia ter alguns efeitos seriamente assustadores sobre nós. Por exemplo, poderia danificar as moléculas de DNA e causar mutações. Imagine um mundo onde as plantas crescem com 5 folhas em vez de 4, os animais têm pelos estranhamente coloridos ou as pessoas têm cores de olhos incomuns ou outras características únicas. E estes são apenas alguns dos melhores exemplos. Não vamos mergulhar nos mais esquisitos. Além disso, isso poderia nos causar mudanças metabólicas. Talvez nosso corpo pudesse processar os alimentos e outros recursos mais rapidamente, o que poderia levar a taxas de crescimento mais rápidas e tamanhos maiores. As plantas poderiam crescer altas e grossas, e os animais seriam muito maiores do que o normal. Há também alguns organismos na Terra que são capazes de bioluminescer. Graças aos altos níveis de radiação, esses organismos poderiam potencialmente brilhar ainda mais do que o normal. Imagine caminhar por uma floresta à noite e ver árvores, cogumelos e até insetos brilhando com uma espantosa luz azul ou verde. Assustador e surpreendente, não é? Mas vamos passar para a próxima grande mudança, a gravidade. A gravidade no centro da Via Láctea é incrivelmente forte. Tudo graças a um buraco negro supermassivo, que é cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Este buraco negro é chamado de Sagitário A. E sim, é nosso vizinho agora. Ótimo!
E supondo que não sejamos engolidos por este buraco negro ou esmagados por esta gravidade incrivelmente forte, ela ainda poderia desencadear muitos terremotos e erupções vulcânicas. Este buraco negro seria como o bully gravitacional, puxando e arrastando tudo em seu caminho. Basicamente, se sobrevivêssemos a isto, teríamos uma competição épica de surf todos os dias. Basta acrescentar um pouco da emoção de arriscar a vida. E esqueça de fugir do planeta. Não há mais lançamentos fáceis de foguetes, e os objetos físicos não serão os únicos afetados pela gravidade. O tempo fluiria de forma muito diferente para nós. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, o tempo passa mais lentamente em áreas de alta gravidade. Em outras palavras, os terráqueos envelheceriam mais lentamente do que alguém distante do centro de nossa galáxia. Além disso, o centro da Via Láctea é um lugar muito movimentado. Estrelas, planetas e outros objetos celestiais se movimentam ali a velocidades incrivelmente altas todos os dias.